Dança demais, ela já acreditou no amor, mas não sabe mais. Ela é um disco do Nirvana de 20 anos atrás. Não quer 5 minutos no seu banco de trás, só quer um desascado e uns 40 reais. Ela é uma letra do Caetano com todo racional. Nessa vida nada se leva, e no fundo todo mundo espera o amor que venha pra somar, pra completar o nosso santo bater. O quê? O amor da sua vida chega! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui num cenário completamente diferente, porque eu vim falar pra vocês da minha carta de motorista, como foi a minha experiência no processo de habilitação. E eu decidi fazer o vídeo no carro porque eu achei legal e queria fazer um vídeo diferente. Então, vamos lá. Bom, eu estou há uns 4 meses tirando a minha carta. Eu fiz aniversário dia 19 de maio, que aí numa quinta-feira. Eu tava numa correria com a minha festa de aniversário e tudo mais, muitas coisas acontecendo. Então eu fui me matricular na autoescola na segunda-feira, dia 23. Então, tipo, assim que eu fiz 18, já fui na autoescola. E aí, é um processo muito longo, porque tem a parte do CFC que você tem que fazer, que são 9 dias de aula. Eu fiz no horário da tarde, então eu entrava 1h da tarde e saía às 5 horas. Sim, gente. Não, pera, não era 5 horas não, eu saía às 5h50, por aí. Enfim, só sei que era muito tempo de aula. Gente, essa acho que é a pior parte. A pior parte do processo de tirar a carta, a pior parte é o CFC, pelo menos pra mim foi o CFC. Porque você fica todas essas horas dentro de uma sala de aula com a professora falando sobre meio ambiente, motor, regra de não sei o que. Muitas coisas, gente. É assim, uma aula muito chata, assim, muito chata mesmo. E nessa aula, vocês recebem sempre um caderninho. Obrigado, ônibus, valeu! Então, é o caderninho que tem todo o conteúdo que vai ser passado durante esses 9 dias. Durante as aulas do CFC, você tem uns testes que a professora dá, que pelo menos lá no meu CFC não variam nada, porque era apenas o teste pra gente ter uma noção de como é que vai ser no dia da prova no Detran, da prova teórica. E na verdade são testes no papel, e no dia da prova teórica a gente faz pelo computador. Não muda nada. Mas, e gente, pelo menos no meu CFC, todos os testes que foram passados pra mim lá no CFC, muitas das perguntas caíram realmente no dia da prova teórica. Tipo, todas. E também tem várias formas de você estudar, gente. Vocês podem estudar tanto pelo caderninho, tanto pelos testes que a professora passar pra você nos seus dias de aula, tanto por um aplicativo que tem do Detran de simulador, que, eu fiz esses aplicativos e realmente, tipo, as perguntas são as mesmas. Muitas perguntas que caíam no simulado do celular caiu no dia da prova do Detran. Então, gente, só não passa, mano, quem não quer, quem não tá nem aí, quem não faz nem um pouquinho de esforço pra poder, tipo, tentar pegar. Então é isso, essa, tipo, é a primeira fase. Depois vem o simulador. Gente, sinceramente, eu não gostei nem um pouquinho das aulas do simulador, porque assim, eu não dirigia antes. Meu pai não tinha me ensinado a dirigir antes nem nada. Eu peguei no carro assim umas 4, 5 vezes, porque tipo, meu tio deixou eu dirigir, me ensinou o básico, minha tia, tipo, coisas assim, basiquinhas em rua de... qual que é o nome? Rua de chácara, sabe? Tipo, ruazinha de terra que quase não passa carro, então tipo... Pra mim foi totalmente diferente quando eu entrei na autoescola. Eu aprendi tudo na autoescola. Como eu não dirigia antes, eu não tinha muita noção das coisas, eu fui fazer o simulador e o simulador não me adiantou de nada, gente. Porque, sei lá, pra mim o simulador você tinha que fazer quando você soubesse dirigir. Por mais que você não reprove no simulador, porque simulador não reprova, e na verdade pra mim foram as aulas mais inúteis que eu tive, porque eu paguei por um bagulho que, tipo, mal funcionava, o instrutor nem ajudava,
você ficava lá brincando de videogame literalmente. Tipo, pra mim foi uma bosta as aulas do simulador. Sei lá, cada pessoa às vezes acha diferente, em outros lugares é diferente. Mas pra mim, eu não aproveitei nada dessas aulas. Foram 5 aulas, que são 5 aulas de simulador obrigatórias. Foram 5 aulas meio que desnecessárias pra mim. Tipo, não me acrescentou em nada, sabe? Então, sei lá, vai de qualquer pessoa. Então, depois que eu terminei todo esse processo, depois que eu fiz a prova no Detran, depois que eu passei e tudo mais, eu fui dar entrada nas minhas aulas práticas. Eu comecei a fazer, como eu disse, eu não sabia muito dirigir, aprendi tudo lá. Meu instrutor, gente, eu peguei um instrutor ótimo, super paciente, me ensinou tudo direitinho, todas as dúvidas que eu tinha, ele tirava, tipo, não tive problemas nenhum na autoescola, nenhum mesmo. Só que assim, no começo eu sentia muito medo de dirigir, muito medo, tipo, eu pegava o carro e aí ele me levava pra avenida, sabe? E eu sentia muito medo, às vezes eu me desesperava e deixava o carro... Gente, meu coisa tava sujo de batom, vocês nem me avisaram. Traíras. Então, continuando. Se eu deixei uma vez o carro morrer, na verdade várias vezes, de nervoso, porque tipo, passava um monte de carro e você tinha que atravessar naqueles cruzamentos e uma loucura, ônibus, e eu, meu Deus do céu, que loucura, que negócio é esse? Eu não conseguia me soltar direito no volante, tipo, não tinha muita noção, às vezes eu tinha que virar muito o volante, eu virava pouco porque eu achava que se eu virasse muito eu ia bater, tipo, sem noção nenhuma, gente, é sério. No decorrer das aulas eu fui conseguindo, foi dando tudo certo, consegui aprender. E aí, eu terminei as minhas aulas, por exemplo, essa semana, na terça-feira. E aí minha prova, meu exame, ia ser na quarta que vem, que no caso hoje, gente. Hoje foi o dia da minha prova. Então, gente, eu não perco muito fácil. Aí o que eu fiz? Eu e minha mãe decidimos pagar mais uma aula, além das que tem. A gente decidiu pagar mais outras aulas, porque se eu não me engano são 25 aulas práticas. Além dessas aulas, eu paguei mais 2 na terça-feira antes do exame. Então meu exame ia ser na quarta e eu fiz a aula na terça-feira. E tipo, eu queria muito conhecer o percurso, tipo, muito, porque quando você conhece o percurso, te ajuda. Porque no percurso você tem que ter parada obrigatória, você tem que saber qual vai ser a hora de você fazer a baliza, você tem que saber a hora que você vai precisar estacionar, tipo, tem tudo isso. E eu queria, tipo, saber como que era o lugar, como funcionava tudo. E a autoescola não levava pra conhecer o lugar. Então, o que eu e meus pais fizemos? A gente alugou um carro. Sim, gente, eu aluguei um carro só pra ir treinar no lugar da prova. Porque o carro que a minha mãe tem é automático, então, tipo, não adianta de nada. E o outro carro que meu pai tem é um carro de trabalho que, tipo, não dá. Porque é Fiorino, sabe? Aqueles carros que nem traseira tem. Como é que eu vou fazer baliza se eu não consigo olhar no vidro traseiro, sendo que não tem vidro traseiro, não tem retrovisor. Então, tipo, eu não tinha carro pra poder ir lá treinar. E, mano, não ia pegar emprestado de ninguém, porque era um domingo e não. Então a gente decidiu alugar um carro. Era necessário e eu preferia muito mais, tipo, ter a segurança de dirigir, aprender o trajeto correto, do que ter que fazer a prova de novo e ter a decepção de ter reprovado, tipo, muito mesmo. Aí eu passei o domingo inteiro treinando, dando voltas. E eu ficava muito nervosa, porque às vezes eu errava, e às vezes eu errava uma saída, errava uma seta. Eu preciso conseguir. Sabrina, para de ficar errando a seta, sai direito, mulher. Você fez tantas aulas. Bota isso em prática, pelo amor de Deus, não decepcione. Aí beleza, a gente ficou treinando. Só que assim, gente, as aulas na escola eu fiz com um Celta. E o carro que a gente alugou era uma HB20. Então, tipo, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Fora que, assim, o carro influencia muito. Se você fizer as suas aulas com um carro, você vai ter que fazer a sua prova com esse mesmo carro. Pelo amor de Deus, não inventa de fazer a prova com outro carro. Se mandarem você fazer com outro carro, você fala, não, vou fazer com o carro que eu treinei, que eu fiz todas as aulas. Porque muda, gente. Você aprende os pontos da baliza
de fazer a baliza tudo certinho com aquele carro, se você vai tentar fazer em outro, dá tudo errado. Foi o que aconteceu, eu comecei a ficar desesperada, porque eu era muito boa na baliza. Aí eu, gente, é o carro, porque tá muito certo, não é possível, é o carro, era o carro. E realmente é o carro, gente. Então foi isso, eu conheci o percurso e tudo mais, deu tudo certo. Já tava sabendo direitinho aonde eu tinha que parar, aonde eu tinha que estacionar, que lugar que ia ser a baliza, que hora que eu precisava fazer não sei o que, eu já tava sabendo tudo direitinho. Eu não queria reprovar na prova de jeito nenhum, porque além de ter que pagar sei lá quantos reais, que eu sei que é muito caro, que agora eu esqueci. A decepção, né, gente? É um percurso tão besta, é uma volta no quarteirão, tipo, depende realmente de você, sabe? Então, mano, a decepção que eu ia ter depois de, tipo, ter reprovado e ter que fazer tudo de novo, jamais eu queria isso, jamais. Chegou o dia da prova, gente, eu tava muito nervosa no dia anterior, no dia anterior, antes do interior, tava, tipo, muito nervosa desde que marcaram a minha prova. Eu já tava, meu Deus do céu, abençoe meu dia, eu preciso passar nesse negócio. Aí, beleza. Fez calor todos esses últimos dias, gente. Todos. Chegou no dia da minha prova. Amanheceu com uma puta de uma chuva do cacete. Que eu fiquei, não. Ah, não, eu não tô vendo isso. É brincadeira, eu vou ter que dirigir na chuva. Eu nunca dirigi na chuva, meu Deus do céu, o que eu faço? Eu fiquei, gente, eu tô em desespero. Não é possível. Todos esses dias um sol do cacete. No dia de eu fazer a minha prova, cai o mundo. Senhor, por quê? Ai, enfim. Eu tremia. Eu não sabia se eu tremia de frio ou se eu tremia de nervoso e me dava uma vontade de fazer xixi. Mas tudo bem, eu consegui manter a calma. E aí foram, tipo, muitos alunos da minha escola. Muitos alunos. E eu fui, tipo, a penúltima a fazer a prova. Penúltima. Eu já tinha visto todo mundo que passou e reprovou. Mais gente reprovou do que passou. Tipo, muito mais gente reprovou do que passou. Chegou a minha vez de fazer a prova. Eu fui lá, entrei no carro, olhei pro cara, falei bom dia. Na verdade, eu nem precisei falar bom dia, o cara já me falou bom dia. Geralmente tem instrutor, cara que olha a prova, que eu esqueci o nome, mas acho que é instrutor mesmo, que, mano, nem olha na sua cara, você fala bom dia, ele olha assim e fala assim, e só. Esse cara, eu mal entrei no carro, ele... Bom dia, arruma o seu banco, arruma os retrovisores e não esquece o cinto de segurança. Tipo, oi, bom dia, obrigada. Aí eu comecei, arrumei o banco, arrumei os retrovisores, coloquei meu cinto de segurança, liguei o carro, liguei a seta, baixei o freio de mão, coloquei primeiro e tchau, saí. E aí, logo assim que você sai, tem uma parada obrigatória. E depois dessa parada obrigatória, você tem que virar à direita. Eu tava na minha cabeça que eu precisava dar seta pra direita, tipo, porque eu tinha que dar seta pra direita. Tanto que todo mundo que ia fazer a prova ficava, dá seta, porque eu errei muito em seta, sabe, durante as aulas. E eu tinha, mano, quase que eu fiz uma seta na minha testa pra eu lembrar que tinha que dar seta. Só que assim, eu não esqueci de dar seta. Só que eu dei a seta muito em cima da hora. Tipo, eu tinha que dar seta bem antes da faixa e eu dei em cima da faixa. Aí assim que eu dei a seta, o cara virou pra mim e falou assim, Você tem que dar a seta antes. Aí eu, mas eu tenho seta. Você deu a seta depois, você tem que dar com antecedência. Desculpa. Aí ele falou assim, Mas tudo bem, você continua no jogo. me sentindo veloz e furiosa aqui. Aí beleza, eu fui, parei direitinho, virei, e assim que eu virasse já era hora de fazer a baliza. Aí ele falou assim, Você vai fazendo a baliza sim, ultrapassa a contramão. continuei, dei a seta e fui. Fui, ultrapassei. Gente, eu dei graças a Deus que ele pediu pra eu fazer na última baliza. Eu juro, porque tipo, você tem que chegar na baliza, você tem que ter uma distância certa do carro, entre o carro e o cone. Você tem que ter essa distância certinha, tipo, o cara fala que é de 2 palmos, mas tipo, você tem que ter a noção, sabe? E aí eu tava com medo disso, de errar na noção, porque se eu errasse no coisa, eu já acho que, sei lá, o que eu ia fazer. Mas eu dei graças a Deus que ele me colocou na última baliza, porque eu tive tempo de chegar já certinho, encostando certinho, entendeu? Mas, gente, eu cheguei perfeitamente, assim, ó. Assim,
nossa, eu sou muito boa mesmo. Aí eu cheguei assim, certinho. Aí eu comecei. 3, estacionei em menos de 1 minuto. Porque assim, a baliza você tem 3 chances de fazer em 5 minutos. Tipo, 5 minutos é o total de 3 chances, sabe? Não é 5 minutos a cada chance. São 3 chances em 5 minutos. Eu fiz de primeira em menos de 1 minuto. Eu fiz muito rápido. Eu tava tão desesperada que eu só fui. Eu acertei, eu fiz direitinho. Aí ele... Parabéns, tá ótimo. Vamos sair. Se você quiser parar pra respirar agora... Gente, eu realmente... Eu parei e respirei. Aí, logo depois, tem que fazer a paradinha na subida. Tipo, você tem que estacionar numa subidinha, assim. É uma subidinha muito tosca, mas é como se fosse uma subida. Aí, beleza. Eu fui direitinho e estacionei lindamente. Eu acho que não podia ser mais perfeito. Nossa, gente, realmente, Sabrina, parabéns. Aí, eu tava com um sério problema de sair com o freio de mão. Eu preferia sair, tipo, na embreagem do que no freio de mão. Aí eu fiquei, tipo, se eu sair com o freio de mão e eu deixar esse carro morrer, o que que eu vou fazer? Meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Aí eu peguei e falei assim, moço, posso te fazer uma pergunta? Aí ele... Pode, claro. Ai, nossa, gente, um anjo tá aqui do meu lado. Aí eu... Posso sair sem ser com freio de mão? Aí ele... Pode sair do jeito que você sentir. Aí eu fiquei tipo... Aí eu fui sair do jeito que eu me sentia melhor. Enfim, dei a volta certinha. No final você tem que estacionar, que é o final, né, gente? E aí é outra avaliação de estacionar certo. Aí ele... Ah, para ali atrás daquele carro. Aí eu dei a seta, fui bonitinho. Gente, eu estacionei, lindo, parei. Coloquei o ponto morto, puxei freio de mão, desliguei o carro. Respirei fundo, olhei pra ele. Você está aprovada. Aí eu... Muito obrigada. Eu quase beijei os pés do cara. De tão feliz que eu fiquei, gente. De tão feliz e aliviada. Eu não conseguia acreditar que eu tinha conseguido. Tava todo mundo, tipo, me olhando já, tipo, me esperando. E falando, meu, cadê ela? Aí eu cheguei, saí correndo e abracei todo mundo. Aí todo mundo, oh, você passou para não sei o que, aí, sério. Foi a melhor sensação. Só sei que eu estou muito feliz. Eu só não mostro a minha carta pra vocês, porque eu ainda não estou com ela. Que, né, eu fiz a prova hoje. Mas provavelmente o dia que eu postar esse vídeo eu já vou estar com a carta. Bom, não adianta de nada, mas tudo bem. É só pra vocês saberem que eu já vou estar com a carta. E é isso, gente. Essa foi a minha experiência. Compartilhei com vocês as dificuldades que eu tive, as coisas que eu pensei. E, gente, uma dica. No dia da prova, tentem ficar calmos. Eu sei que é muito difícil, se a gente não consegue. Por exemplo, eu fiquei calma. Só que eu tava nervosa ao mesmo tempo. Tipo, eu consegui controlar o meu nervosismo. Eu tava tremendo e tudo mais, mas eu consegui controlar isso, sabe? Eu não deixei que isso afetasse pra que eu não fizesse a prova corretamente. Então, tipo, tentem controlar o nervoso de vocês, porque não ficar nervoso não adianta falar, porque vocês não tem como, vocês vão ficar. Mas tentem controlar isso. Não custa tentar, né, gente? Porque eu tava super nervosa e eu consegui controlar isso. E eu só tenho uma coisa pra dizer. Agora, ninguém me segura, gente. Ninguém me segura. Foi isso, gente. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostei muito de compartilhar a minha história com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixem o seu like, porque me ajuda muito. Vocês não têm noção como ajuda na divulgação do vídeo. Se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. Divulga, fazem tudo, gente. Me ajudem aí. E é isso. Obrigada por terem assistido o vídeo até o final. Pra você que assistiu. Um beijo e tchau!